Olá, meus caros. Vamos tentar dialogar um pouquinho por aqui. Não é como gostaríamos, mas enfim, é o que nos impuseram nesse momento. Então, vamos lá. Vou tentar auxiliar os estudos autônomos de vocês no que for possível e depois tentar acordar algumas coisas aí pelo nosso diálogo aí no WhatsApp. Então, nosso próximo passo, nós já vimos até agora, né? Então, a introdução das funções trigonométricas, já definimos aí as funções seno, cosseno, tangente. Nosso próximo passo é aumentar a nossa capacidade de lidar com essas funções, né, para funções cujas leis sejam do tipo A mais B, seno ou cosseno ou tangente de Cx mais D, com esse B e C diferente de zero. Então, nós em sala já vimos a introdução, e vamos relembrar rapidinho agora, das que tem lei do tipo y igual a seno de x, y igual a cosseno de x, y igual a tangente de x. Vamos tentar dar esse próximo passo. E, na atual circunstância, vamos fazer isso com o uso massivo do GeoGebra. Então, tenham um GeoGebra instalado com vocês, ou no computador, ou no celular, ou também no computador vocês podem usar o GeoGebra online, se não quiserem instalar. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos recorrer então ao uso do aplicativo GeoGebra para poupar nosso tempo. Não tem porque a gente ficar fazendo um monte de cálculo na mão se o aplicativo pode fazer os cálculos para a gente, desde que, é claro, a gente já tenha entendido plenamente que cálculos são esses, né? Nós já trabalhamos um bocado na circunferência trigonométrica, então penso eu que a essa altura do campeonato todos vocês já têm um entendimento razoável de como ir calculando ou estimando o seno, cosseno e a tangente de cada número real que a gente posiciona na circunferência trigonométrica. Então vamos lá, aqui eu tenho já colocado no gráfico a função seno, a função cosseno, a função tangente no seu formato mais simples. Vamos analisar uma de cada vez para relembrar. Então eu vou apagar aqui a cosseno e apagar aqui a tangente. Então estamos aí. E vou apagar também essas assíntotas que eu já coloquei aqui. Então temos aqui só o gráfico da função seno. Quem quiser configurar, provavelmente o aplicativo de vocês não estará configurado assim de cara. Então a gente, se quiser colocar aqui no eixo X a marcação de π sobre 2 em π sobre 2, você vai aqui nas configurações, mexe lá no eixo X, marca o campo distância e seleciona aí π sobre 2 ou π, o que for do seu interesse. Então temos aí um esboço do gráfico da função seno. O que é importante a gente lembrar, a gente ter em mente assim no automático quando pensar em função seno, que ela passa pela origem, que o comportamento dela que dá origem até o π sobre 2, o equivalente ao primeiro quadrante da circunferência trigonométrica, ela é crescente, mas que o crescimento tem essa característica aqui que está nesse pedaço do gráfico que eu estou passando o mouse. Então ela cresce, mas ela vai chegando aqui em cima e vai crescendo cada vez mais devagar até chegar aqui no π sobre 2 e 1, né? O seno de π sobre 2 é 1. E daqui em diante ela vai começar a decrescer. Aí a gente tem nesse próximo pedaço aqui o movimento relativo ao segundo quadrante, né? Então do π sobre 2 ao π, ela é decrescente. O seno de π é zero, então ela chega aqui no π em cima do eixo X, né? Seguindo do π ao 3π sobre 2, ela continua decrescente. Chega aqui embaixo, ela vai decrescendo num ritmo cada vez menos intenso, até que ela chega no 3π sobre 2, e o seno de 3π sobre 2 nós sabemos que é menos 1.
E aí, finalizando, ela vem aqui para o quarto quadrante, do 3π sobre 2 ao 2π. Ela é crescente, ela vai crescendo cada vez mais rápido, vai ficando um pouquinho mais rápido a aceleração de crescimento dela aqui, até que, de novo, ela chega no zero, né? O seno de 2π também é zero, assim como era o de zero e o de π. Então, de 0 a 2π, a gente tem esse comportamento aqui para a função seno. A essa altura do campeonato, a gente já está esperando que vocês tenham esse entendimento aqui já quase que instantaneamente pelos exercícios que vocês já fizeram até o momento, né? Já deem conta de visualizar de cara que o comportamento da função seno na primeira volta positiva da circunferência trigonométrica, né, de 0 a 2π, é esse aqui se colocado no plano cartesiano. Também esperamos que vocês entendam já que a função seno ela vai tendo seu comportamento repetitivo. Se você analisar aqui do 0 ao 4π, por exemplo, o comportamento do 0 ao 2π vai se repetir quando você percorrer a segunda volta positiva da circunferência trigonométrica, de 2π a 4π. Então, nós temos aqui, ó, o comportamento de 0 a 2π é exatamente o mesmo comportamento que ela vai apresentar de 2π até 4π. Também esperamos que vocês já saibam isso nesse ponto, que saibam também que isso se repete interminavelmente, infinitamente, né? Então, do 0 a 2π, do 2π ao 4π é a mesma coisa que o do menos 2π ao 0, do menos 4π ao menos 2π. Isso é o que a gente caracteriza como uma função periódica, né? Há um determinado tamanho de intervalo aqui no eixo x. Nesse caso, o tamanho é 2π, tal que, se eu pegar dois intervalos consecutivos de tamanho 2π, eu vou ter aí a função se repetindo, o comportamento dela se repetindo. Então, do 0 a 2π, eu vi a mesma coisa que eu vou ver do 2π ao 4π. Poderia ser, por exemplo, do π ao 3π. Do π ao 3π, eu tenho o mesmo comportamento que vai se repetir do 3π ao 5π. Ou do π sobre 2 ao... Daqui do π sobre 2 ao 5π sobre 2, eu tenho o mesmo comportamento que vai se repetir do 5π sobre 2 ao 9π sobre 2, né? Então, essas coisas nós esperamos que vocês já tenham entendido até o momento. Tanto para a função seno, quanto para a função cosseno, que eu vou inserir aqui, ó. Aqui estão juntas a seno em verde. Não sei se está saindo as cores muito bem no vídeo, se estão saindo as cores, acho que dá para ver um pouquinho. Então, aqui estão seno em verde, cosseno em azul. Deixa eu aumentar o traço dessas duas funções aqui. Configurações, estilo, espessura da linha. Vamos botar para 10 e ver se melhora a visualização de vocês. Vamos lá para a função em verde, estilo 10. Agora melhorou um pouquinho. Então, temos aí juntas o gráfico da função seno e o gráfico da função cosseno, o pedaço que cabe na tela, né? Se a gente for tirando o zoom, a gente vê que o programa gera isso infinitamente para a esquerda e para a direita. Vou colocar também aqui a função tangente, que nós já vimos. O gráfico da função tangente, também vamos botar a espessura 10. Opa. Então, tá aí. Aí estão os três gráficos dessa introdução, as funções trigonométricas que nós vimos até o momento. Função seno, função cosseno e função tangente. O GeoGebra ele não gera assíntota, né? Ele gera apenas o gráfico da função. A assíntota é um recurso auxiliar, ela não faz parte do gráfico. Mas eu coloquei aqui do lado, como vocês podem ver, deixa eu melhorar a posição dessa câmera, as equações das assíntotas.
né? Então, vou colocar elas no gráfico uma de cada vez. Então, a primeira que eu digitei aqui foi x igual a menos 5π sobre 2. Está aqui, ó, uma assíntota da função tangente. Deixa eu tirar seno e cosseno. Digitei aí x igual a menos 3π sobre 2. Digitei aí x igual a menos π sobre 2. X igual a π sobre 2. X igual a 3π sobre 2. Vou digitar aí mais uma aqui embaixo. X igual a 5. Π, você pode escrever o π por extenso sobre 2. Você escreve por extenso, ele entende que é o número π. Vou mudar aqui o estilo dela. Cliquei com o botão direito em cima da curva ou da reta. Configurações. Vou botar tudo na cor preta, as assíntotas, estilo tracejado. Pronto. Aqui estão 1, 2, 3, 4, 5, 6 assíntotas consecutivas do gráfico da função tangente, né? Ela tem como raízes aparecendo aqui, ó, a origem. Ela corta o eixo x na origem. Tem uma assíntota à direita, uma à esquerda no π sobre 2 e no menos π sobre 2. Ela também tem como raiz o π, também tem como raiz o 2π, o 3π, o menos π, o 2π, o menos 2π, o menos 3π. São aqueles números cuja tangente nós vimos que dá 0, né? Então, vou recolocar as que eu apaguei. Então, aqui estão as 3 primeiras que nós vimos. Seno, cosseno e tangente de x. Os esboços mais simples, né? Isso aqui é o que nós esperamos que até o momento vocês já tenham uma familiaridade muito boa pelos exercícios que fizeram. E imaginamos que alguns de vocês já até estão brincando no GeoGebra, o que aumenta também a habilidade de vocês para lidar com isso tudo. Quem ainda não começou, comece imediatamente. Isso ajuda muito e vai ajudar muito vocês a resolver os exercícios do livro também. Como eu falei, o nosso objetivo é passar para coisas um pouco mais elaboradas, né? E esse é o nosso próximo passo.